Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você. Eu sou o Luazinho para falar de Brasileirão Série A, os jogos da 29ª rodada, no caso de rodada que teve a maioria dos jogos no último sábado, e ontem na segunda-feira, dia 3 aí, começou minhas férias, eu acompanhando aí alguns jogos dessa rodada. Agora vou falar brevemente sobre a 29ª, né? Lembrando, né, que a 30ª rodada já começa nesta terça-feira, dia 4 de outubro, então acompanha aqui no canal só para você digito FC. No caso, né, a rodada iniciou ali no sábado, dia 1º de outubro. No caso, tivemos a partida entre Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão, onde a equipe do Galo acabou levando a melhor, vencendo por 2-0. Com 2 gols do Hulk na partida, né? O primeiro foi aos 41 minutos da primeira etapa. Depois, no segundo tempo, ele após a revisão no VAR, né? A penalidade marcada a favor do Atlético Mineiro, né? O Manuel acabou sendo expulso. E na cobrança de pênalti, né? O Hulk não perdoa, mandando para o fundo das redes. Terminando assim, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. No caso, após uma sequência de 3 jogos sem vencer aí, o Galo aí reencontrando o caminho das vitórias para poder continuar brigando aí por uma vaga na Libertadores. E nos demais duelos da rodada também tivemos na Arena Castelão um duelo entre Ceará e América Mineiro, né? No caso aí a equipe do Vozão aí tá na briga aí contra o Z4. E o América aí fazendo uma boa campanha, tentando aí se encostar ali no bloco do G6 do campeonato. E no caso aí a equipe mineira acabou levando a melhor, vencendo por 2-1, no caso aí com gols do Juninho aos 25 minutos da primeira etapa. Aí depois no segundo tempo o Felipe Azevedo ampliou o marcador. Ainda o Ceará teve um pênalti a seu favor, né, onde o Jô converteu a cobrança e o Matheus Cavicchioli defendeu. E nos acréscimos ali, um belo chute fora da área, o Vina diminuiu para o Ceará, terminando assim, Ceará 1, América Mineiro 2, né, com o resultado aí o Ceará sofrendo a terceira derrota seguida, e aí já encostado ali no Z4. E o América fechando a rodada ali na 8ª colocação. No estádio Beira-Rio tivemos o duelo entre Internacional e Santos, né? No caso aí, Internacional aí brigando para se manter firme no G4. No caso aí, acabou pressionando o Santos logo de início, aí, querendo boas oportunidades. Teve um lance onde o juiz marcou o pênalti, depois voltou atrás ali na revisão do VAR. Mas ainda na primeira etapa ali, aos 23 minutos ali, o Carlos de Pena abriu o placar para o Internacional. O Santos tentou em alguns chutes fora da área, alguns contra-ataques em alguns momentos, mas a equipe gaúcha levou a melhor, vencendo por 1-0 e com o resultado fechando a rodada na vice-liderança do campeonato. E dando continuidade aos demais jogos, também tivemos a partida entre Avaí e Atlético Goianiense, né, um confronto direto ali da parte de baixo da tabela. E no caso ali, quem estava na frente foi a equipe do Atlético Goianiense, no caso no final da primeira etapa ali com o Wellington Rato. Depois no segundo tempo ali, o Gabriel Baralhas num contra-ataque ele acabou fazendo o segundo gol. E alguns minutos depois ali o William Potker diminuindo para o Avaí, terminando assim Avaí 1, Atlético Goianiense 2 aí no caso. Apesar da vitória ainda, o Atlético Goianiense não sai do Z4 e ainda continua na penúltima colocação. Caso ambas as equipes continuam ali dentro do Z4. E no Maracanã tivemos o duelo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, aí mais uma vez aí a torcida do Flamengo marcando presença, e a equipe levou a melhor, vencendo o Red Bull Bragantino por 4-1, né? No caso o Flamengo vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer e conquistou aí mais 3 pontos no campeonato. E levando a melhor, vencendo o Red Bull Bragantino, no caso ali o Gabigol abriu o placar aos 12 minutos da primeira etapa, né? No caso, fora que ainda teve um pênalti a favor do Flamengo, onde o próprio Gabigol acabou perdendo a cobrança. Ainda no final da primeira etapa ali, o Elinho empatou de pênalti para a equipe. Desculpa, no final da primeira temporada, no início do segundo tempo, o Elinho empatou para o Red Bull Bragantino de pênalti. No caso, o Red Bull Bragantino ficou com 1 a menos ali uma boa parte do jogo, né? Praticamente quase os 90 minutos inteiros. E depois, na segunda etapa ali, em menos de 5 minutos ali, um hat-trick ali do Pedro aí, fechando o placar. Flamengo 4, Red Bull Bragantino também 1, né? No caso aí, Flamengo no G4 e o Bragantino aí amargando uma sequência de resultados ruins e cada vez caindo mais na tabela. Na Arena da Baixada tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Juventude, onde no caso a equipe do Furacão levou a melhor, vencendo por 2-0, no caso aí com gols do Vitor Hugo aos 20 minutos da primeira etapa, e na segunda etapa ali o experiente Fernandinho fazendo o segundo gol. No caso aí o Atlético Paranaense aí tendo um amplo domínio do jogo, e o Juventude é pouco efetivo e continuando na lanterna do campeonato, e assim
terminou Furacão 2, Juventude 0. E na Neoquímica Arena tivemos o duelo entre Corinthians e Cuiabá, né? No caso aí, mais uma vez aí, o Corinthians mandando jogo no seu estádio aí, com o apoio da sua torcida, né? O Cuiabá teve até um gol ali a seu favor, mas foi anulado ali por uma questão milimétrica ali após revisão do VAR, mas aí, obviamente, depois disso só deu o Corinthians. No caso, na primeira etapa, o Yuri Alberto abriu o placar, né? Jogaram ali com assistência do Roger Guedes e depois uma bela triangulação entre Yuri Alberto, Renato Augusto e Roger Guedes, e o próprio Roger Guedes ali fez. Desculpa, no caso desse Roger Guedes foi uma jogada individual dele, né? No caso ele passando pelos marcadores fazendo um belo gol. E no primeiro gol sim foi uma jogada construída entre Roger Guedes, Renato Augusto e Yuri Alberto, né? Esse trio aí que tá rendendo muito bem, né? Principalmente depois do Renato Augusto após recuperação de lesão aí. Tá sendo muito decisivo aí para o Corinthians. Terminando assim, né? Corinthians 2, Cuiabá 0. A equipe ali firme ali na zona de classificação para a Libertadores. E no outro duelo do campeonato, no estádio da Serrinha, tivemos o duelo entre Goiás e Fortaleza, também um jogo bastante emocionante, bastante movimentado, onde ambas as equipes criando boas chances, mas no caso aí quem levou a melhor foi a equipe do Fortaleza, né, o Lion, vencendo por 1-0 aí com o gol do volante Lucas Sacha aos 14 minutos da primeira etapa. No caso aí o Fortaleza aí vem muito bem nesse retorno, né, no caso teve uma sequência de 5 vitórias, depois teve uma sequência de resultados ruins e agora mais uma vez aí conquistando mais uma vitória e agora ficando ali no bloco ali dos 10 primeiros colocados do campeonato. E além desse jogo também, né, tivemos a partida na última segunda-feira no estádio Newton Santos, o duelo entre Botafogo e Palmeiras, aí, no caso aí, o líder do campeonato aí, conquistando mais 3 pontos fora de casa, né, no caso aí, mantendo uma sequência invicta aí fora como visitante. No caso, quem saiu na frente foi a equipe do Botafogo ali com o Tiquinho Soares, aos 20 minutos da primeira etapa, mas ainda no primeiro tempo, o Gustavo Scarpa de pênalti empatou o jogo. Poucos depois ali, uma jogada bem trabalhada, a bola sobrou ali para o Mike, que é o marcador. E depois, no segundo tempo, o Dudu fez o terceiro gol do Palmeiras, terminando assim, Botafogo 1, Palmeiras 3, né? Palmeiras mais líder do que nunca, hein? Caminhando aí a passos largos para a conquista do título, né? No caso, temos a pontuação, né? Matematicamente já, pode dizer assim, já está na Libertadores do próximo ano, mas agora aí é buscar o título de fato aí. No caso, se conquistar, será o seu 11º título na história do Campeonato Brasileiro. E essa rodada, no caso a 29ª, né? No caso ela só vai ser concluída de fato, né? No caso no dia 20, no duelo entre São Paulo e Curitiba, né? O jogo foi adiado devido à questão da final da Copa Sul-Americana, né? No caso agora, o São Paulo aí após o vice-campeonato aí, agora foco total no Brasileiro. E no caso vamos ver rapidamente aqui sobre a classificação, né? No caso o Palmeiras é o líder com 63 pontos, seguido pelo Internacional em segundo com 53. Em terceiro temos o Fluminense com 51 pontos. Na quarta colocação o Corinthians com 50. Em quinto o Flamengo com 48 pontos. E na sexta colocação o Atlético Paranaense com 47, ali fechando o G6 do campeonato. Em sétimo temos o Atlético Mineiro com 43. Na oitava colocação temos o América com 42. Na nona colocação temos o Fortaleza com 37 pontos aí, né? Tendo uma boa arrancada aí no segundo turno. E agora, se conseguir mais uma sequência de bons resultados aí, pode matematicamente já se livrar de fato do Z4. Na décima colocação temos o Botafogo com 37. Em 11º temos o Santos também com 37 pontos. Em 12º o Goiás com 37. E em 13º o São Paulo também com 37 pontos. Aí na 14ª colocação temos o Red Bull Bragantino com 35 pontos. Aí no caso a equipe aí tem uma sequência de resultados ruins e aí cada vez mais caindo na tabela e se aproximando ali do Z4. Temos em 15º o Coritiba com 31 pontos. Em 16º o Ceará com 31. Também ali não pode vacilar nessa rodada. Se perder pode entrar no Z4, dependendo da combinação de resultados. E fechando o Z4 temos ali o Cuiabá com 30 pontos. O Avaí em 18º com 28. Em 19º o Atlético Goianiense com 25. E o Juventude na lanterna com 19 pontos. Né? No caso, pode dizer que o Juventude aí perdendo mais 1 ou 2 jogos aí matematicamente pode estar rebaixado para a Série B de 2023. E vamos falar aqui rapidamente de 30ª rodada, né? A rodada que já começa nesta terça-feira, dia 4, no caso às 21h30 no estádio Alfredo Jaconi, teremos Juventude e Corinthians. Os demais jogos teremos aí na quarta-feira, teremos o Red Bull Bragantino recebendo o Cuiabá, né? A equipe aí tentando quebrar essa sequência ruim de resultados. Teremos na Arena Castelão o Ceará e Goiás, né? No caso aí, para a torcida do Vozão aí, tem um setor aí, vai estar com ingressos promocionais aí a R$10 para poder
A torcida aí apoiar o Vozão para conquistar essa vitória, né? E o Goiás também buscar ali cada vez mais subir na tabela. Também teremos no estádio Antônio Ascioli às 19 horas Atlético Goianiense e Fluminense. Na Arena Baixada, o Furacão recebe a equipe do Fortaleza. No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Internacional, aí pode ser um dos grandes jogos da rodada. Às 21h30 na Vila Belmiro teremos Santos e Atlético Mineiro. E fechando a rodada na quinta-feira com 3 jogos, teremos Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque às 19 horas. No Independência teremos América Mineiro e São Paulo. E no estádio da Ressacada, o Avaí recebe a equipe do Botafogo, assim concluindo a 30ª rodada da competição. É isso aí, Brasileirão, faltando apenas aí 9 rodadas para o fim. Para sabermos aí, obviamente, além do campeão, os classificados para a Libertadores, né? E também temos que aguardar se será realmente um G6, um G7 ou G8, né? Pode acontecer, né? Então vamos acompanhar tudo aqui no canal, só no próximo FC, que aqui o Brasileirão tem muita procedência, né? E em mês de outubro aí eu prometo aí tentar trazer o melhor conteúdo possível e botar fogo aqui no canal. Valeu!